Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Eu sou Elton Mello, coordenador de treinamentos da Creative TI, e a gente colocando mais um vídeo aqui, né, com respeito à reforma tributária. Dessa vez o nosso vídeo vai estar falando sobre a implementação da nota de MM, a 3569061. A gente já criou vídeos falando das notas iniciais, as notas foram geradas lá em janeiro, né? Depois, em março começou a sair as notas de SD lá no meio do mês, dia 17 mais ou menos, 18. E agora, no finalzinho do mês de março, a gente teve o lançamento das notas referentes aos conditions, às sequências de acesso e ao ajuste do esquema de cálculo TAX-BRA, falando então do contexto do MM. E a nota que a gente vai falar é exatamente essa daqui, 3569061, que é a nota que trata da parte do CBS e da IBS olhando para o mundo do MM. Vou clicar nela, vou entrar, né, só para a gente olhar um pouquinho do detalhe. Vou trocar já o idioma aqui para português, para ficar mais simples, tá? E o que que a nota fala? A nota prevê que a gente crie alguns novos objetos para dentro do sistema. Com maiores detalhes, a gente tem aqui anexos, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou baixar o anexo só para ir acompanhando junto com vocês. Esse anexo aqui, que é o guia de implementação, veja só, aqui eu tenho um guia de implementação. Depois eu vou acabar falando um pouquinho também dos BC7s, que vem como anexo da nota também, que a gente também vai ter que implementar. E da fórmula, essa formulinha aqui, que também veio como anexo, que é relevante somente para implementações no ECC. O S/4HANA não precisa, né, da criação manual dessa fórmula, ok? Mas vamos começar do começo. Então, o primeiro ponto aqui vai ser a gente baixar esses BC7s, tá? Vale muito a pena a gente lembrar, né? Olha, eu tenho BC7s do S/4HANA, veja só que são esses S4 Core, ok? E tenho também BC7s do ECC, que é o SAP APPL, tá bom? Então, eu vou baixar, vou fazer o download agora aqui dos três BC7s que a gente vai utilizar para implementação no HANA, tá? Então, vou clicar no BC7, vou salvar ele na minha máquina, tá? Para a gente poder recuperar esses arquivos para fazer o processamento depois, tá? Por enquanto, vou salvar aqui o primeiro, ok? Depois o segundo, que também é S4 Core, salvo lá também. E o terceiro, também S4 Core, porque eu vou precisar desses arquivos para a gente fazer a ativação dos BC7s logo na sequência, tá? Então, baixei aqui os nossos arquivos BC7, vou baixar também o nosso guia de implementação, acho que esse também é um documento super importante, para que a gente possa dar uma olhadinha, né, em tudo aquilo que a gente tem de informações, ok, como guia. Ela fala exatamente, são um guia, né, de passos, de steps, né, pós-implementação, quando a gente vai usar esse cara como referência aqui, então. Vamos lá. Aqui ele dá a parte introdutória, né, que ele fala o propósito da nota, as premissas da nota. O que que ele entrega para nós? Vamos lá, antes de mais nada. Ele entrega três BC7s, tá? O que que são os BC7s? São aqueles arquivinhos que a gente vai rodar pela transação SCPR3 ou SCPR20, pode ser qualquer uma delas, e a gente vai carregar alguns objetos técnicos para dentro do sistema. O que que são as três BC7s que a gente tem aqui, ó, tá? São essas três aqui, ó. Deixa eu só selecionar aqui, tá? O que que a gente tem? Na primeira BC7, essa daqui, quando a gente roda, ele cria as sequências de acesso. A gente já rodou esse BC7 essa implementação em alguns ambientes inclusive de versões diferentes, e eu já posso até documentar que houve alguns comportamentos diferentes, tá? Alguns que eh, pediram para que eu criasse a entrada da sequência de acesso antes, outro que não, outro que criou direto. Então, houve algumas variações de comportamento quando a gente implementou isso em ambientes ECC e quando a gente implementou isso em ambientes S/4HANA. Mas o objetivo dessa BC7, inicialmente, é criar algumas sequências de acesso. Três sequências de acesso, propriamente dita, a gente vai ver isso mais no detalhe no vídeo daqui a pouquinho. Depois a gente roda uma segunda BC7 que vai criar os tipos de condições, ok? E também as chaves de contas para a contabilização, né? E que serão amarrados, né, com as condições lá na configuração da TAX-BRA.
Depois, por último, o terceiro BC7 inclui essas conditions dentro da própria TaxBra e cria também entradas de mapeamento de nota fiscal. Então, são três ações e elas devem ser executadas nesta sequência. Primeiro, a criação das sequências de acesso, depois a criação das conditions e da chave de conta, depois a inserção das condições dentro do esquema TaxBra, e também o mapeamento de nota fiscal. Então, nessa sequência que a gente vai ter que executar as BC7s, vocês vão ver isso lá no vídeo, tá? É o primeiro ponto que ele passa. Depois, olha só, a gente tem que rodar esses BC7s e como resultado teremos a criação de três novas sequências de acesso em MM, a BCBS, a IBSM e a IBSS. Essas três aqui serão criadas, ok? Lembrando o que eu falei, em alguns ambientes a gente rodou direto e ele criou as sequências de acessos integralmente, de ponta a ponta. Em outros ambientes a gente criou, ele deu um erro, a gente teve que entrar na própria transação de criar a sequência de acesso, criá-las manuais. Tá? Para criar as entradas. Depois rodamos o BC7, ele sobrepôs as informações, fazendo com que as configurações ficassem de acordo com o que a SAP espera dessas sequências de acesso. Tá? Então eu vou mostrar como é que a gente fez isso lá no vídeo daqui a pouquinho. Depois, a gente atribuiu a essa sequência de acesso a tabela 392, cuja chave é país, ok? Então, essa chave país, ela se tornou uma chave genérica, tá? E com base nela é que a gente vai utilizar lá na FV12, mais à frente, a manutenção das alíquotas dos impostos novos, tá? Do CBS e do IBS. Tá? Então, aqui a gente associa a sequência de acesso é, uma tabela básica, que seria o país como chave, seria uma chave bem genérica, né? E aí, se houver necessidade de cada cliente criar chaves ou tabelas adicionais com chaves menos genéricas, né, mais restritas, vamos assim dizer, pode ser criadas novas tabelas de acordo com a necessidade de cada cliente e associar essas tabelas diretamente aqui nas sequências de acesso, tá? Então, esse é um passo opcional, a nota até vai falar disso, tá? Depois, nos outros BC7, a gente vai criar algumas condições, tá? Temos três condições BX aqui, BXM, BXBS e BXCB, tá? Que estão relacionadas às alíquotas respectivamente, né, do CBS e do IBS. E depois a gente acaba criando aqui um pacotinho de seis condições, ok? Duas para cada conjunto, para cada grupo, né? Duas para a CBS, por exemplo, CBS dedutível e não dedutível. Outras duas para o IBS municipal, que seria o dedutível e o não dedutível. E, por fim, outras duas condições, que são condições de impostos que serão utilizadas no IVA, para o IBS estadual, e a IB1S e a IB2S. Então, são seis conditions criadas como imposto, que serão utilizadas nos IVAs, e outras três conditions criadas que serão relacionadas como condições de leitura, onde a gente vai definir aqui as alíquotas dos nossos impostos, ok? Muito bem. Depois, o outro BC7, ele vai rodar e incluir, né, essas novas conditions na TaxBra. Então, essa visão é uma visão resumida, obviamente, da TaxBra, mostrando exatamente quais foram os níveis que o BC7 inseriu cada uma das conditions, tá? Elas foram inseridas nesses níveis aqui e associadas, respectivamente, às suas chaves de contas, que foram criadas também por um BC7, tá? Que o BC7, quando a gente rodou e criou os tipos de condições, as chaves de contas também foram criadas na mesma execução, tá? Muito bem. Então, ele vai ter a inserção e depois também o mapeamento da nota fiscal. Ele criou uma entrada para cada uma dessas condições lá no mapeamento da nota fiscal, para que a gente possa depois transferir valores para a nota fiscal, ok? Bom, isso aqui foi tudo resultado da execução dos BC7s. Depois a gente vai ver como executar os BC7s na sequência do vídeo e, obviamente, lá no final olhar o resultado, né? Entrar em cada uma das tabelas e mostrar o que foi que ele criou, que vai ser esse resultado que a gente está antecipando aqui. Bom, essa etapa 3 aqui ela é importante, que ele fala assim, ó, configurar uma fórmula de requerimento. Só que, olha a informação aqui, SAP APPL only. Isso quer dizer, o APPL quer dizer CC, tá? Ou seja, para o S/4HANA, nós não precisamos criar esta etapa. Aqui ele está pedindo para a gente criar uma fórmula que vai se chamar 312, tá? Essa fórmula vai ser inserida dentro das configurações das sequências de acesso, ok? E só para o ECC, porque já no S/4HANA, essa fórmula já existe, tá? E quem vai colocar essa fórmula dentro da sequência de acesso é o próprio BC7,
ok? Então a gente normalmente tem essa chavezinha criada antecipadamente, e aí você roda o BC7, ele atribui essa fórmula lá dentro das sequências de acesso. Na hora que a gente for visualizar o que que a nota criou, né, dentro do nosso ambiente aqui, vocês vão ver que essa fórmula 312 vai estar inserida lá dentro. E é aqui que ele fala isso, tá? Olha só. Depois que foi criada a fórmula, elas são inseridas dentro da sequência de acesso. Tá? Eu vou mostrar exatamente aonde isso é feito. E um dos anexos que a nota nos entrega, deixa eu só voltar para lá, é exatamente a fórmula. Se você for entrar aqui, ó, tá? Ele é um arquivinho anexo, tá? Onde ele vai definir nesse TXT o código ABAP que será colocado dentro dessa formulinha, tá? Exatamente isso aqui. Então, o ABAP vai criar uma formulinha, tá? É a fórmula 312, ok? E aí a gente coloca esse código lá dentro. É bem simples, tá? Depois essa fórmula vai ser inserida dentro da configuração da sequência de acesso. Legal. Mas isso é só para esse C, tá, gente? Isso que é importante a gente lembrar, tá? Ele fala isso bem claro aqui, às vezes a gente come bola e não percebe, né? Ó, APPL 11, only, tá? Se fosse relevante para S4HANA, ele não colocaria essa observação. Legal. Que mais que a gente vai fazer aqui? E ele fala aqui, ó, gerar uma tabela de condição, criar um condition table. Isso é o pedaço opcional que eu falei, tá? O standard vai determinar para nós, para associar a sequência de acesso, apenas a 392, cuja chave é país. Então a gente vai determinar lá Brasil, ok? É uma chave hiper genérica, é para o país como um todo. Então, se algum cliente tiver um requerimento para fazer a determinação de alíquotas de CBS e IBS com chaves mais específicas do que país, terão que criar novas tabelas e inseri-las dentro das configurações na rota de leitura da sequência de acesso, ok? É isso que nós vamos ter que fazer lá manualmente. Isso é opcional. Então, se houver esse requerimento por parte do cliente, a gente vai acabar criando novas tabelas e associando dentro da rota de leitura da sequência de acesso. Se não, é uma etapa opcional. Ok? Tá aqui, ó. É aqui que ele fala que a fórmula é a 312, tá? Não esquece disso, ok? E ele mostra também essa nota dizendo que essa fórmula nos ambientes S4HANA, ela já existe, tá? Então, a criação da fórmula é relevante para esse C somente. Se você está implementando as notas num ambiente S4HANA, não preciso criar essa fórmula 312, tá? Ela pode ser, ela já existe e ela será populada nas configurações da sequência de acesso através da execução do nosso BC7, tá bom? Acho que é isso, mais importante até aqui. Depois ele vai falar para a gente criar um tax code, isso aqui é IVA, tá? Então, a gente pode criar um ou dois IVAs, um que tenha a característica dedutível, outra que tenha a característica não dedutível, tá? Então, aqui também é uma atividade importante, porque dentro do IVA que você vai ativar a relevância do cálculo do imposto para CBS e para IBS. Entretanto, vai ser uma decisão dos clientes se vão criar IVAs completamente novos ou vão acionar, né, ativar esses impostos dentro dos IVAs que já são de uso contínuo aí dentro do dia a dia, né? Então, isso vai ser uma decisão também do cliente. Aqui no nosso vídeo nós vamos criar um IVA, apenas como exemplo, mostrando o que tem que ser ativado, tá? E depois, logicamente, isso em cada cliente vai ter uma característica diferente, tá? Então, ele vai pedir para criar o tax code e depois mostrando aqui como ativar, né, o tax code, ligando ali as conditions, né? CBS, IBS municipal e o IBS estadual, tá? A gente vai ver isso na prática daqui a pouquinho. Vai pedir para a gente criar uma condition record na transação FV11. Nós vamos pegar as nossas conditions, né? BXCB, que é a alíquota da CBS, BXBM, alíquota do IBS municipal e a alíquota do IBS estadual, e a gente vai criar aqui dentro um registro de condição aonde a gente vai definir a alíquota, tá? Então, assim, eu vou fazer uma definição para esses caras aqui dentro do nosso ambiente, mas, de novo, isso pode ser algo que talvez o cliente queira fazer diferente. Por que que eu estou falando isso? Porque a gente tem previsão dentro do roteiro de implementação da reforma tributária que o ano que vem, 2026, a gente vai trabalhar com alíquotas fixas, né? A CBS vai ser 0,9%, a IBS 0,1%, e esse 1% que vai somar os dois impostos vai ser algo meio
estatístico, né, durante o contexto. Não é que ele vai ser estatístico no sentido da contabilização, mas não, ele vai ser utilizado como um objeto de medição, né, da performance do imposto durante o ano de 26, para que depois, em 27, a gente já entre para valer com as alíquotas reais definidas para ICBS e para IBS. Então, possivelmente, essa ativação de alíquota nessa primeira etapa da reforma tributária ativando pela FV11, talvez seja uma questão provisória que a gente vai usar, né, muito provavelmente durante o ano de 26 somente. Tá? Depois, claro, a gente deve ter mudanças significativas aí na forma de determinar alíquotas para esses novos impostos. Tá? Então, vou mostrar também como é que a gente vai criar aqui na FV11. Bom, depois, determinação de contas, né? Aí, transações normais lá de FI ou B40, para cada uma das chavezinhas de contas que a gente criou pelo BC7, chave de contas do CBS, do IBS estadual e do IBS municipal, a gente vai atribuir para cada uma dessas chaves de contas exatamente a conta contábil que irá receber o lançamento quando você estiver fazendo. Então, aqui tem uma integração com o FI. O FI deve criar para a gente as contas ali. Cada empresa também possivelmente vai ter a sua definição. A gente criou uma conta genérica aqui no nosso ambiente, só para vocês terem uma ideia de como é que isso vai funcionar. E, logicamente, cada cliente vai ter a sua conta especificamente. Tá? Então, basicamente, é isso que vai acontecer dentro desse vídeo, né? A gente criar todo esse processo de implementação baseado exatamente nesse documento que está anexado à nossa nota. Então, essa é a nossa nota 3569061, é o terceiro passo, praticamente, terceira etapa que a gente está aplicando aqui de notas da reforma tributária, e que dessa vez a gente está abrangendo um pouco mais do lado de MM, né? A anterior foi de ACD, e a primeira de tudo foi apenas uma preparação muito básica, né? Criando alguns objetos ali, que foi tipo de imposto, algumas coisas que são mais genéricas, aplicados tanto para SD quanto para MM. Mas foi bem pouco, né? Nas primeiras duas notas. E depois veio a de SD, e essa aqui é a de MM. Então, bom, acompanhe os nossos vídeos, tá? No canal da Creative, a gente tem todos os vídeos lá referentes à implementação das notas da reforma tributária e pode servir de guia para vocês, tá? Muito bem, então o que que nós vamos fazer daqui para frente? Vamos para o sistema para a gente poder fazer a implementação das notas e vamos ver lá como é que funciona o passo a passo aí da implementação das notas da reforma tributária, focando S/4HANA, tá? Nossa implementação aqui está sendo feita em um ambiente S/4HANA, tá? Vamos lá então, vamos para o sistema implementar essa nota. Então, gente, eu vou entrar aqui já diretamente na S-Note, a transação que faz a implementação das notas da SAP, onde você baixa os códigos ABAP, tá? Então, entrando aqui na S-Note. E na S-Note eu vou fazer o download da nossa nota, né, da reforma tributária que se refere ao MM, que é 3569061. Faço o download dela, clico aqui, já executo, então, o download. E assim que ele finaliza, né, ele colocou, ó, foi feito o download, eu posso implementar a nota, vou clicar no botãozinho, implementar a nota SAP, e ele inicia o processo e verifica que tem três outras notas que são pré-requisitos, tá? Nessas notas pré-requisitos, eu vou clicar em avançar, ou seja, estou aceitando também a implementação dessas três notas, que tem a ver com exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS e também o ICMS monofásico. Então, ele vai partindo aqui para a implementação dos códigos ABAP também dessas três notas, ok? Então, deixa ele rodar. Veja lá embaixo a mensagem que ele vai mostrando ali que ele está fazendo os downloads também, né, dessas notas, ok? E finalizou, né, dizendo que você precisa amarrar essa implementação a um pacote SAP. É o que nós vamos fazer aqui. Confirmo, então aceito, né, a mensagem que ele colocou. E quando ele finaliza, ele me mostra todos os objetos que foram criados. Teve um aqui, inclusive, que é uma badge, né, que ele mostra uma mensagenzinha vermelha, mas não tem problema não, tá? Pode prosseguir, pode clicar em avançar e ele vai implementar, então, todos os códigos ABAPs dessas três notas aqui, inclusive da nossa nota principal da reforma tributária. Então, clique em avançar, ele vai seguindo. Legal, ele mostra todos os objetos, tá? Então, seleciono tudo e confirmo. Ele prossegue com a implementação. E aí ele finaliza, né? Abrindo aqui, então, uma pop-up falando sobre aquele anexo da nota principal, né? Da nota 3569061, que a gente vai usar como referência também, tá? Então, finalizou, tá ali com o status, né, completamente implementado. Agora eu vou para a nossa transação SCPR20,
que é a transação que eu vou utilizar para fazer a implementação dos BC7s, que são os anexos que vieram na nossa nota. Tá? A gente já baixou os BC7s lá no início, e agora a gente vai fazer o upload do arquivo para dentro do sistema e depois a sua ativação, ok? Vou começar pelo primeiro, lembra que a gente precisa rodar os BC7s na sequência que a nota sugere, então vou selecionar o arquivo que eu baixei aqui na minha máquina. O primeiro da sequência é esse que eu estou selecionando aqui, é o ACC-SQNC, duplo clique, carrego ele para dentro do sistema, ok? Amarro, né, esse processamento a uma request para posterior transporte, né, para a gente poder levar para os outros ambientes, ok? Coloco dentro da request e aí confirmo e o upload vai ser finalizado. Ele subiu o arquivo para dentro do SAP, tá? O que que a gente vai fazer na sequência? Ativar. Clico em ativar e ele começa, amarro também a uma request, ele começa a processar, né? Com essa opção de sobregravar todos os dados, ele começa a processar. E aqui a gente teve um erro. Deixa eu explicar um pouquinho o que que é este erro, tá, gente? A gente teve esse erro também quando a gente trabalhou com a implementação das notas do SD, ok? E isso, dependendo da versão, ele para nesse erro, dependendo da versão, ele não para nesse erro, tá? Então, a gente já implementou essa nota em ambientes ECC que não teve esse erro. A gente já implementou em ambientes S/4HANA que parou aqui, esse é um exemplo, tá? O que que acontece? Esse primeiro BC7 que a gente está rodando aqui, o objetivo dele é a criação das sequências de acesso, tá? São 3 sequências de acesso que precisam ser criadas. E ele dá o erro dizendo que os objetos não existem, tá? Então, como é que a gente resolveu isso? Inclusive na nota de SD, quando a gente foi aplicar e deu esse problema, foi parecido, tá? A gente entrou na transação específica, aonde são criados as sequências de acessos, nesse caso aqui do MM, criamos uma entrada com o código sugerido da sequência de acesso, tá? É, a nota sugeriu 3 sequências de acesso serão utilizadas, né, para os nossos novos impostos. A gente entrou, então, na própria transação pela JB Tax, vamos fazer aqui na sequência, criamos essa sequência de acesso e depois executamos o BC7 novamente. O que que aconteceu? Depois que a gente criou as entradinhas, tá, com a nossa configuração ali, ao executar o BC7, ele sobrepõe as informações com as configurações recomendadas. Então, ele faz meio que um complemento da criação, tá? Então, quer ver só? A gente paramos nesse erro, né? Nós vamos resolver isso lá na JB Tax, tá? Vamos lá para a JB Tax e vamos criar manualmente as três sequências de acesso. Tá, lá, vamos lá para o MM, vou criar as 3 sequências de acesso, tá? Parece estranho, né, essa abordagem, mas isso em alguns ambientes não aconteceu, em outros ambientes aconteceu. Então, se isso acontecer, esse erro aparecer para vocês, vamos fazer exatamente esse procedimento. Vamos criar as sequências de acesso manualmente, tá? As 3 sequências que a SAP recomenda na nota é a BCBS, IBSM e a IBSS. A gente vai criar uma entrada nova, apontando para a tabela 392, cuja chave é Brasil. Vamos fazer esse mesmo exemplo, olha só, o BR, vamos colocar aqui na fonte constante, e esse mesmo exemplo será colocado para as 3 sequências de acesso. Vou amarrar tudo isso à nossa request de transporte, tá? Colocamos aqui, já fiz para BCBS, que é a nossa sequência de acesso da CBS. Vamos para IBS também, IBSM, que é a sequência de acesso da IBS municipal, mesma coisa, né? O acesso 99, tabela 392, tá? Com campo fixo com chave fixa país, ou seja, é uma chave bem genérica, ok? Lembra que a nota fala, se você quiser ter alguma outra chave mais específica, você pode criar e associar manualmente, do jeito que a gente está fazendo aqui nas suas sequências de acesso. A gente está usando, no nosso exemplo, somente Brasil, somente o país, tá? Repito o procedimento para IBSS, que é a sequência de acesso da IBS estadual, mesma coisa, tá? As 3 vão ficar igualzinha aqui, legal? Veja só. Finalizo, vou lá para os campos, coloco a fonte constante como BR. Ok, Enter. Finalizo, salvo e amarro tudo na minha request. Fechou. Aí eu vou voltar, tá? Ó, não esquece de preencher as descrições, tá? Depois você pode preencher as descrições com uma descrição mais ok, aí, mais adequada. Vou voltar para SCPR20 e vou rodar novamente o nosso BC7 de criação. É o mesmo, tá? Nem mudei nada, ó, ok? Se eu tentar fazer o upload aqui, ó, ele vai falar que até que já tem, tá? Vamos lá, pegando o primeiro.
Ó, já falou que já foi carregado. Então não tem problema, é só ativar mesmo, tá? Então o que que eu vou fazer? Confirmo, ok? E aí ativo, clicando ali no fósforo, ativar conjunto, né? E ele vai amarrar essas alterações. Clica no sobregravar, isso é importante, tá? E ele vai finalizar com sucesso a ativação, tá? Então finalizou o primeiro. Já vou carregar o segundo de cara, tá? Já vou subir o arquivo, tá? Vou pegar o BC7 na sequência, tá? Que a gente vai rodar agora é o da TaxBra, tá? Sem ser o underline 1, ok? Pego ele. Veja que ele vai criar, amarro a request e ele vai criar, a partir desse nosso BC7, os tipos de condições e as chaves de conta. Ativo, jogo na request, sobregravar todos os dados e ele finalizou com sucesso. O terceiro e último, vou fazer o upload do arquivo, vai ser aquele TaxBra underline 1, tá? Do S4 Core, esse aí, exatamente, duplo clique, amarro na request, ok? Confirmo e ativo. Aqui ele vai criar mapeamento de nota fiscal e vai inserir as conditions dentro da TaxBra. Sobregravar também, tá? E aí finalizou aqui toda a ativação, tá? Ele demora um pouquinho mais, esse é mais demoradinho, né? Mas ele vai finalizar aqui toda a ativação dos BC7s. Veja que foi bem tranquilo, bem fácil, tá? Bom, olha só o que que ele criou, voltando para a nota aqui, né? Ele criou, então, as sequências de acesso, os tipos de condições e encaixou esses tipos de condições na TaxBra, tá? Incluindo também as chavezinhas de contas, tá? Mapeamento de nota, tudo mais. Bom, ele pede mais algumas ações manuais, né? Acho que vale a pena a gente comentar isso. Bom, ele fala também da criação dos IVAs, que a gente vai falar daqui a pouquinho, também da ativação das alíquotas pela FV11, que é uma ativação manual, tá? Onde você vai definir as alíquotas para cada um dos impostos, ok? E por fim, eu gostaria de mostrar também um pouco sobre os códigos ABAPs, né, que foram modificados, tá? Porque quando a gente inicialmente começou a aplicação da nota lá pela S-Note, a primeira coisa que foi feita foi a atualização dos códigos ABAPs, tá? Então, assim, estou voltando aqui para a nota, só para a gente dar uma olhadinha nos objetos técnicos, ok? Olha só, tá? São os reports, né, que sofreram alteração, para a gente poder mostrar em cada um deles o que que houve de alteração de código, tá? Então, o que que eu vou fazer? Vou entrar na C38, chamar os três programas que estão listados ali e fazer uma comparação de versão. Quer ver, ó? Só para a gente olhar, né, as mudanças de códigos que foram implementadas. Não foram tantas, não foram implementações muito grandes, tá? Mas foi basicamente a preparação desses programas para fazer a tratativa dos novos impostos. Está aqui, ó. Essas linhas, essas diferenças, né, ele relaciona exatamente com a nossa nova nota. E isso foi baixado naquele momento em que a gente estava implementando a nota na S-Note, tá? Então, esse é o primeiro programa, o Conditax, né? LJ1B Conditax F01, tá? Que ele está listado, inclusive, como um objeto lá na nota. Então, a gente pode pegar essa informação lá, ok? E comparar. Essas linhas em azuis foram linhas adicionadas, tá? Pela S-Note, ok? Esse é o primeiro programa que a gente está analisando aqui. Vou lá para o segundo programa, tá? Vou voltar um pouquinho aqui. O segundo programa é o LJ1B Conditax Top, tá? Vou pegar esse cara aqui, fazer o mesmo caminho, C38, e fazer o comparativo de versões, só para a gente ver como é que ele ficou aqui alterado. Vou colocar a versão atual, fazer o comparativo, veja que ele inseriu aqui algumas linhas também a partir da aplicação da nossa nota, ok? E vou voltar a mostrar o último também, tem mais um programa aqui, o LV61, na verdade essa é a fórmula, tá? Essa fórmula, a gente comentou, ela precisou ser inteiramente criada nas implementações do ECC, mas no S/4HANA não foi preciso criar, porque ela já existia, tá? Ela sofreu algumas alterações, veja só que tem o código aplicado ali do lado esquerdo, né? Mas nós não criamos a fórmula na aplicação no S/4HANA. A fórmula 312 já existe. No ECC nós tivemos que criar. Inclusive, um dos anexos da nota é o código ABAP que foi inserido dentro dessa fórmula 312, tá? No ECC foi necessário criar a fórmula do zero e colocar o código ABAP dentro, tá? Aqui, ó, exatamente o código que foi inserido ali. Muito bem, gente. Então, bom, vamos prosseguir, né? Aqui mostrando um pouquinho mais dos códigos também que foram adicionados, né, com
aplicação da nota lá na S-Note. Então vamos prosseguir, né, para fazer a criação dos IVAs e ativação das alíquotas. Vamos para a próxima parte aqui. Bom, gente, nessa parte aqui do vídeo, eu vou criar os IVAs, tá? Vou criar dois IVAs aqui, só para que a gente tenha uma referência, tá? Então, vou diretamente aqui na J1 Betax, vou acessar o atualizar códigos de impostos MM, ok? Entrando aqui, seleciono a TaxBra e vou usar como referência aqui, por exemplo, tá? Vamos pegar aqui um IVA I3, tá? Que é um IVA bem tradicional, que tem ICMS, IPI, ok? Vou pegar ele com referência, tá? Por que que eu estou pegando esse cara aqui? Exatamente porque eu vou manter a ativação de ICMS e IPI dentro dele, tá? Depois a gente vai fazer um testezinho para a gente ver como é que ele vai se comportar nesse sentido. Então, eu vou criar uma cópia e vou dar um nome para ele. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, Y1, tá? Vou dar o nome do meu IVA como Y1 e vou colocar que ele tem ICMS, ICMS, IPI, CBS e IBS, tá? Vou colocar esses impostos todos aqui. Legal. Entrando aqui na configuração da ativação, como eu criei ele com cópia, as condições do ICMS e do IPI já estarão ativadas. Eu vou manter só o IPI 1 e o ICM1 para os nossos impostos atuais, né? E vou acionar aqui dentro as condições do CBS e do IBS. Bom, olha só o que vai acontecer aqui. Vou fazer uma referência aqui ao nosso documento de pós-implementação, só para ver quais são as conditions que eu vou ativar lá dentro, tá? São essas daqui, ó. CBS dedutível, IB1M, ok? Que vai ser a IBS municipal dedutível, e IB1S, que vai ser a CBS estadual dedutível. Então, CBS1, IB1M e IB1S são as conditions que eu vou ligar aqui dentro. Então, vamos procurar as condições, tá? Descendo um pouquinho aqui. CBS1, tá bem aqui embaixo, ok? Depois eu vou ter a IB1S estadual, IBS estadual dedutível, IB1M, IBS municipal dedutível. Então, vou ativar esses caras aqui. Legal. Salvo. Beleza, guardo na minha request. Vou só melhorar o texto aqui, vou colocar que esse aqui é o dedutível, tá? Legal. E vou criar uma cópia desse cara aqui. Vou criar um Y2, tá? Só como referência. Crio com cópia. Y2. E esse aqui vai ser o não dedutível. Ok? Muito bem. O que que eu vou ativar dentro desse segundo IVA aqui, né? Vamos lá. Então, vou selecionar, vou navegar para o detalhamento. Eu vou trocar aqui, ó, CBS não dedutível, IBS não dedutível, e o municipal também não dedutível, tá? E aqui no ICMS, no IPI, eu vou fazer a mesma coisa. Ao invés de IPI 1, vou ligar o IPI 2. Ao invés do ICM1, vou ligar o ICM2. Vamos lá. IPI 2 e o ICM2. Tá, só para a gente ter uma referência. Não quer dizer, gente, que o IVA será exatamente desta forma, ok? Isso é apenas uma simulação. De novo, a gente vai ter combinações de impostos, às vezes IBS e CBS combinadas com ICMS, com IPI. Então, a gente vai ter convivência, né, durante esse nosso período de transição dos nossos impostos antigos, ou chamados atuais, na verdade, com os impostos novos. Então, o que que vai acontecer? Pode ser que eu precise ter IVAs mixados, ok? Então, esse vai ser apenas um teste, apenas uma primeira experiência aqui para a gente ver como é que vai funcionar a gente fazer um lançamento com esses IVAs novos que eu estou criando aqui e ativando dentro deles CBS e BS, tá? Outro ponto que é importante a gente colocar, antes da gente poder prosseguir por um teste mais funcional, é atribuir contas lá na OB40, tá? Então, olha só, eu vou abrir aqui lá na SM34, a nossa visão, onde a gente faz a atualização das contas contábeis na OB40. Clique em atualizar, ok? E vou localizar as contas que eu preciso atribuir. A gente já tem contas contábeis criadas aqui, mas, de novo, são contas fictícias, tá? Então, criamos aqui uma conta para CBS, uma para IBS municipal e outra para IBS estadual, tá? Então, vamos
amarrar, né, exatamente esses caras nas chaves novas que foram criadas pelos BC7 e colocar essas contas lá dentro, tá? Então, olha só, vamos olhar aqui no nosso documento quais são as chaves de conta que ele criou, tá? Olha só. O que que ele fez? Ele associou a CBS, olhando aqui, ó, na própria TaxBra, a CBS está associada à chavezinha VSI, ok? Enquanto que a IBS estadual com a chave VSJ e a IBS municipal com a VSL, tá? Então, baseado nessas chaves de contas, a gente vai amarrar as contas contábeis aqui na OB40. Então, vamos localizar aqui, ó, vou dar um posicionar para localizar as contas, né? O VSI, por exemplo, tá? Ó, VSI. Vou completar aqui a chave, né, de contabilização que ficou faltando. Perceba que o BC7 não criou essas chavezinhas, então vou completar manualmente, tá? Vou salvar. Ok. E aí eu vou atribuir contas. Na VSI, que é a conta atribuída à CBS, veja aqui que está o nomezinho dela, eu vou lá em regras, ok? Vou criar uma regrinha, vou colocar pelo nosso plano de contas YCOA por código de imposto, tá? Então vou marcar os dois flagzinhos aqui, por código de imposto e por país. E aí, venho nas contas e digo que quando eu estiver utilizando o nosso IVA, qual que foi o IVA que nós criamos mesmo? Foi o Y1, o dedutível, né? Então, o Y1, no Brasil, a gente vai utilizar a conta contábil. Estou falando de CBS, nós definimos uma conta aqui, 215.312, ok? Então, beleza, é isso que eu vou deixar configurado, salvo, e vou repetir a operação para as outras duas chaves de contas. Deixa eu voltar. Vou pegar a VSJ agora, que é do IBS estadual, e vou fazer o mesmo procedimento. Vou definir uma regra de determinação, vou dizer que vai ser para o meu plano de contas YCOA, marco país e IVA, venho no detalhamento aqui da conta, diz que quando a minha operação for feita com o meu IVA Y1, no Brasil, a conta vai ser não a 12, aí sim a 13, que é a conta que a gente definiu aqui no nosso ambiente para IBS. Salvo. Vou fazer a mesma coisa para a terceira chave de contas, que é a VSL, que está relacionada à IBS estadual, tá? Então vou voltar até o início aqui da transação. Vou pegar aqui, ó, a minha VSL, que está aqui, IBS municipal, tá? A gente já fez para o IBS estadual, agora é a municipal, mesmo caminho. Defino a regra, ok? Vou colocar aqui que é para o meu plano de contas, para o IVA e para o país, e depois amarro a conta aqui. Então, a atribuição de determinação de contas está feita para o meu IVA Y1, que tem contabilização do CBS e do IBS. A conta é a 13 também, ok? Legal. Então, eu tenho três, né? A subdivisão da IBS em municipal e estadual, mas eu mantive uma conta só. Essa é uma definição que a gente vai ter que ter, né, juntamente com a área fiscal do cliente. Então, não é especificamente dessa forma que a gente vai fazer. Aqui foi apenas um exemplo, pode ser que na vida real a gente tenha que ter uma conta diferente para cada imposto, e essa decisão é da área fiscal do cliente que você está implementando a nota, tá? Então, só um exemplo de fato, ok? Então, configuramos também tanto o IVA quanto a determinação de contas. Legal. O que mais que eu queria mostrar aqui, gente? Eu queria mostrar o resultado, né? Vamos lá. Mostrar o resultado do que os BC7s fizeram. É bem simples, é bem rápido da gente fazer. Eu vou mostrar, primeiro, na OBCN, que seria a transação onde são criadas as chaves de contas, tá? Vou colocar aqui, ó, as três chaves de contas que foram criadas pelo BC7 foi a VSI, relativa à CBS, VSJ, relativa à IBS estadual, e a VSL, relativo ao IBS municipal. Todas com as mesmas características, tá? Então, são chaves de contas para trabalhar com dedutível, com contabilização, tá? Depois eu vou na própria J1BTax e vou olhar as sequências de acessos que foram criadas, né, automaticamente ali pelo BC7. Lembra que eu mencionei isso no início. Em alguns momentos, em alguns ambientes, algumas versões, nós tivemos que previamente criar a entradinha aqui.
né? A BCBS, por exemplo, a IBSM e a IBSS. E depois de criar, aí a gente rodou o BC7 para ele atualizar as informações. Como é que ele ficou no detalhe, né? Vou pegar da CBS como exemplo, as três ficaram iguais, né? Ó. Quando eu entro nos acessos, ele fez a amarração. É exatamente aqui a tabela 392, cuja chave é país, ok? E o BC7 incluiu automaticamente esse requisito, que foi a fórmula 312, que eu disse que no HANA a gente não precisou criar, e no ECC sim, ok? E aí a gente fez aqui a atribuição, né? A gente criou a sequência de acesso, quando rodamos o BC7, ele próprio fez a atribuição da fórmula aqui, tá? Não foi manual, foi o BC7 que atribuiu isso, tá? E aqui, se for olhar no campo, a gente vai ver que o campo-chave relacionado a essa tabela é o país, tá? Isso está exatamente igual para as três sequências de acesso. Mostrei a BCBS. Vou pegar uma da IBS aqui, a IBS estadual, vocês vão ver que é a mesma coisa, tá? Acessos, tá? O requisito 312, a tabela 392 e o campo como chave Brasil, tá? Pois bem, depois disso que foi criado, né, a sequência de acesso, a gente também teve a criação das conditions, ok? Aí eu vou olhar aqui, ó, preparação da condição, tipo de condição MM, tá? E as condições que foram criadas, se a gente for consultar aqui novamente, ó, são essas, né, ó, todo esse pacotinho aqui. Foram três BX, BXCB, BXBS, BXBM, vamos dar uma olhada nelas, ó, BXCB, que ela é a taxa da CBS. Depois tivemos aqui a BXBS, BXBM, subindo um pouquinho, tá aqui, ó, tá? BXBM, BXBS também foram criadas aqui. E também as condições de impostos, né? Que foi a CBS1, CBS2, elas estão bem próximas aqui, ó, CBS1, CBS2. Tivemos também IB1M, IB1S, IB2MD e IB2S relativo ao IBS municipal e estadual, tá? Que foram as quatro outras conditions que foram criadas aqui. E depois elas foram inseridas também pelo BC7 no procedimento de cálculo. Então, vou navegar até a TaxBra, exatamente nos níveis que o anexo da nota fala, tá? No nível 180, 181 e 182 a gente vai encontrar as BX. Olha só, tá aqui. E depois, no nível 690 para frente, a gente tem as condições de impostos. Então, vou dar um posicionar. É onde eu tenho as demais condições de impostos aqui, olha só. Todo mundo inserido aqui no contexto e amarrado às chaves de contas que a gente configurou lá na UB40, levando então para as contas contábeis que a gente definiu, ok? Bom, só faltou mais uma questão aqui, que foi a FV12, né? Eu vou entrar, ela pede para a gente criar essa alíquota, eu vou entrar na FV12 só para mostrar, porque a gente já fez, né? Essa operação foi feita para condições BX. Quer ver? Ó, vou mostrar aqui o ponto da nota que ele fala que a gente tem que fazer isso. Aqui, ó. Create Condition Record. Lá na FV11, a gente vai fazer para BXBC e depois para BXBS. Ok? Então, para BXCB, o que que foi feito? Vamos lá. BXCB. Quando eu entro, vou rodar aqui para o país, né? Brasil. E a gente definiu para a CBS uma alíquota de 0,90. Tá? Então, a gente está imaginando aqui que vai ser 0,90 a nossa alíquota da CBS para o ano que vem, tá? E repetimos esse procedimento para o IBS. Eu peguei uma delas, a BXBS, na verdade, peguei exatamente essa daqui, que é a nossa alíquota do IBS estadual, e defini 0,1% para ela, tá? Então, BXBS, veja só o que que eu fiz lá, voltando, BXBS, coloco o país aqui, executo, e ele vai definir, então, uma alíquota de 0,1 que a gente colocou aqui para o IBS. Coloquei só no estadual. Mas a pergunta aqui, então, é por que que eu fiz somente para a BXBS, tá? E não, que é estadual, né? Que é a nossa IBS estadual, e aí eu defini 0,1%, né? Por que que eu fiz somente para a IBS estadual? Isso é uma pergunta importante, porque assim, a municipal é uma outra condition, que é a BXBM. Quer ver? Ó, eu vou mostrar aqui a BXBM, fazer o mesmo caminho. BXBM,
e ao executar eu não tenho nada. Mas qual a razão disso? Você definir 0,1% somente para a BXBS, que é a nossa IBS estadual, e não definir nada para a BXBM. Isso é uma questão legal, é importante a gente falar sobre isso. Veja só, então eu vou navegar aqui, vou abrir uma nova seção aqui no navegador e vou navegar para a lei. Veja, a minha lei complementar 214 vai ter um determinado momento aqui, deixa eu só localizar ele, e descendo bastante aqui pela lei, a gente chega em um capítulo que é um capítulo que trata da fixação das alíquotas durante a transição. E a resposta está aqui, né? O porquê que eu liguei 0,1% somente na IBS estadual. Está aqui, olha só. Esse artigo aqui fala exatamente isso. Em relação aos fatos geradores de entre, né, 1º de janeiro a 31 de dezembro de 26, o IBS será cobrado mediante a alíquota estadual de 0,1%. Então, no ano de 2026, a gente vai ter 0,1% somente na IBS estadual. Depois, no próximo artigo, logo abaixo, o 344, diz o seguinte: para os fatos geradores que ocorrerem entre 1º de janeiro de 27 e 31 de dezembro de 28, ou seja, os 2 próximos anos após 26, que vai ser o ano de estreia, como é que vai funcionar? O IBS será cobrado da seguinte maneira: a alíquota estadual 0,05% e a alíquota municipal 0,05%. Mas isso é vigência 1º de janeiro de 27. A vigência definida para 1º de janeiro de 26 passa por essa vigência aqui, 0,1%, ok? Bom, nós vamos testar dessa forma, nós vamos ver como é que o sistema vai se comportar, tá? Olhando aí, basicamente, o resultado, né? Trabalhando com um IVA novo, que já está calculando CBS e IBS, vamos ver como é que isso aí vai ser transferido para a nota fiscal. Por falar em transferir para a nota fiscal, teve uma outra configuração que foi automaticamente criada pela execução dos BC7s, lá no JBTax, que é o mapeamento de nota fiscal. Aqui na preparação da condição, atribuição de nota fiscal, valores fiscais MM. Tá? Entro com a TaxBra. Ele criou, então, entradinhas aqui, olha só, para que a gente fizesse o mapeamento da nota fiscal baseado nas condições novas aqui da CBS e da IBS. Deixa eu pegar um clique duplo em uma delas, vamos pegar aqui a da IBS, por exemplo. Olha só, ele fez o mapeamento, então, taxa de imposto, montante de imposto, base do imposto, tá? Então, ele fez aqui um mapeamentozinho para poder transferir valores do IVA para a nota fiscal, ok? Então, a gente já vai conseguir olhar também, quando a gente fizer o nosso primeiro teste aqui, a gente já vai conseguir ver que foi calculado o imposto e que ele já transferiu valores, né, diretamente lá para a nota fiscal, ok? Bom, gente, para finalizar por completo, né, a nossa implementação da nota, eu gostaria de mostrar também um pequeno case, fazer um pequeno exercício aqui bem rapidinho, só a gente analisando o resultado que a aplicação dessa nota deu, né, dentro do MM. E eu vou fazer então a criação de um pedido, bem rapidinho aqui, tá? Olha só, vou lá em ME21N, vou já colocar um fornecedor qualquer que a gente tenha ativo na base, preencher as informações necessárias, ok? 114,10, que é o centro do Brasil, e vou comprar aqui então, sei lá, 1 quilo desse material. Lembra que o IVA que a gente criou, né, nas nossas configurações, eu vou colocar aqui na fatura o Y1, tá, que foi o IVA que a gente definiu que vai tratar ICMS e IPI, além da CBS e do IBS estadual, né? Aqui, ó, Y1. Vou pegar esse cara aqui que é o dedutível. Vou salvar o pedido já, trazer ele de volta para a tela, fazer uma análise rápida dentro aqui da própria TaxBra, ó, trazendo ele para a tela. Vou entrar, pastinha fatura, impostos, e aqui dentro eu já vou conseguir enxergar tudo que a gente fez aí com o nosso trabalho de aplicação da nota. Veja, fora a parte normal do ICMS, nada mudou, continua funcionando, né? Tudo ok, mas o que tem de diferente, que é importante a gente verificar, é isso aqui, ó. Temos duas condições, tá, que são tratadas como condições de leitura, uma para a CBS, a outra para o IBS, vendo que a gente definiu para a CBS uma alíquota de 0,9, ou seja,
é aquilo que está definido para a CBS no próximo ano, em 26, né? E também 0,1 para a IBS. Lembrando, a lei define que durante o ano de 26, a gente vai destacar somente 0,1 de IBS estadual. Já no próximo ano, de 27 até 28, 2 anos seguidos, né? A gente vai dividir, vai ser 0,05 para a IBS estadual e 0,05 para a IBS municipal. Então, isso vai mudar daqui a pouquinho, né? Mais um ano a gente já vai mudar isso. Então, a gente, pelo menos a previsão atual é que a gente entre dessa forma. Mas, gente, vamos só tomar cuidado com isso, porque assim, eu tenho até medo às vezes de falar essas questões, porque a gente pega a informação na própria lei, mas daqui a pouco muda. De repente alguma coisa pode mudar no meio do caminho, tá? Então, assim, eu estou colocando essas informações, eu até mostrei a lei para vocês agora no próprio vídeo, né? Mas é importante a gente sempre se manter atualizado, tá? A gente não pode pegar na forma como a gente está trabalhando com a reforma tributária, é perigoso a gente fazer alguma afirmação categórica, assim será, e nada vai mudar, né? A gente não tem essa certeza. Então, qual que é o que que eu estou recomendando, né? Sempre que eu tenho falado com clientes, a gente sempre precisa partir daquilo que a gente conhece hoje, mas ficarmos sempre atentos a qualquer mudança que a reforma pode sofrer no meio do caminho, tá? Todo dia está tendo discussão sobre isso, às vezes tomam-se algumas decisões diferentes. Então, isso que eu estou dizendo, eu estou me baseando na lei que eu mostrei para vocês, né? Que é algo que está vigente hoje. Pode ser que amanhã ou depois isso possa acontecer de uma maneira diferente, tá bom? Então, assim, é mais para a gente se precaver mesmo. Vamos lá, vamos seguir. Então a gente já viu que ele fez aqui uma determinação e que o cálculo aqui ficou correto. A base de cálculo foi o 820, que foi o preço líquido que eu coloquei lá. Ele calculou exatamente isso, 0,90 para a CBS, 0,1 para a IBS. E depois o que que ele fez? Transferiu esses valores lá para baixo para o IVA que a gente utilizou, né, que foi o nosso Y1 que a gente criou no nosso exemplo. E ele vai aparecer aqui exatamente isso, ó, CBS e a IBS, né, com os cálculos que foram feitos e aparecem lá nas condições de cima. A nossa IBS municipal veio zerada, por quê? Porque a gente não ativou para essa primeira fase que entraria em 2026. Então, estaríamos trabalhando somente com esses dois impostos novos, tá? Na base das alíquotas 0,9 para a CBS, 0,1 para a IBS, tá? Que é o que foi definido até aqui pela nossa lei, ok? Feito isso, o que que eu vou fazer rapidinho aqui? Uma entrada física, um recebimento, e depois a gente vai fazer um lançamento na Miro para a gente ver como é que ele vai se apresentar na nota fiscal, tá? Então vamos lá, vou fazer rapidinho aqui um recebimento físico, tá? Sem grandes atenções. Marco o item OK, salvo e vou diretamente para a Miro para a gente ver o resultado lá na nota fiscal, que é o que a gente mais quer ver mesmo, tá? Lá na Miro, então vamos escriturar essa nossa nota. O valor total ficou 1.058,20, tá? Entro aqui com a categoria de nota e vou navegar para a nota fiscal para a gente olhar o que que ele fez na pastinha de impostos. Duplo clique, impostos, e aí eu vejo, né, os novos impostos trabalhando já no nosso dia a dia. Veja só, essas duas linhas aqui representam o CBS. A base foi exatamente o preço líquido que a gente colocou no pedido, ou seja, é o cálculo por fora direto, ok? Em cima desse preço líquido, a gente aplicou 0,9 para a CBS, 0,1 para a IBS, e o curioso é que a alíquota não fica aqui, como a gente está bem acostumado, ela fica aqui, tá? Porque ela foi criada, né, a categoria ali das nossas conditions, foi trabalhar com a alíquota de 4 casas decimais. Então, elas vão ser apresentadas aqui no cantinho, tá? É um pouco diferente do que a gente está acostumado, mas é exatamente isso. A base, a alíquota e depois o valor do imposto aqui sendo colocado na coluna valor fiscal, como a gente já tem definido para os demais impostos, tá? Então fez bonitinho, só falta olhar a contabilização. Vamos voltar um pouquinho aqui para olhar a contabilização. Vou simular o lançamento contábil na Miro, clicando no simular aqui, vou olhar o que que ele vai fazer. Como a gente falou também, nós definimos aqui uma conta
para a CBS, uma conta para a IBS. Então a gente criou contas fictícias, né? Obviamente que cada empresa aí vai definir a sua conta especificamente, depois amarrar na OB40 ao IVA que for criado ou adaptado. Pode ser que você use, ao invés de criar um IVA, você pode usar os seus IVAs atuais existentes, tá? O teu I3, teu I1, enfim, atualizando, né, a configuração dos IVAs padrões existentes com os novos impostos. Pode ser que você faça dessa forma, tá? Tem empresa que pode optar por criação de novos IVAs, mas tanto faz, vai ser uma definição mais da própria companhia do que uma necessidade técnica do sistema, ok? Então, legal, vou clicar em registrar, salvar aqui então o meu lançamento, a minha mira. E finalizamos, pelo menos aqui, o primeiro case, né, que a gente pôde registrar aqui dentro do SAP, com as notas da SAP aplicada para MM, olhando já o comportamento da CBS e da IBS dentro do nosso sistema, tá bom? Muito bem, gente. Eu acho que era isso que a gente tinha para mostrar, para falar um pouquinho, né, sobre essa nota importantíssima, tá, da reforma tributária, focando o MM. E vamos documentar, vamos divulgar isso, né? Vamos ajudar quem puder, quem precisar realmente dessas orientações para entender como funciona realmente a implementação dessas notas. Estamos aqui para contribuir e ajudar um pouco mais todo mundo que estiver envolvido realmente nessa empreitada de colocarmos a reforma tributária para dentro do SAP, tá bom? A gente se fala, a gente se vê no próximo vídeo. Quando tiver novidades, gravaremos nossos novos comunicados aqui. Vocês serão notificados pelo fato de estarem participando aqui do nosso canal do YouTube, tá bom? Grande abraço, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Até já.